A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para falar mais uma vez sobre este homem memorável, este homem que foi usado nas mãos do Senhor com muita veemência, com muita autoridade, que deu a vitória a Israel. Nós estamos falando sobre Gideão, amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vamos terminar hoje este assunto, estes capítulos, para que o nome de Deus seja glorificado mais uma vez nesse período em que Gideão, o quinto juiz, o quinto juiz de Israel, ele glorifica o nome do Senhor através da sua vida, através de uma guerra, de uma batalha em que ele não precisou guerrear, em que Deus, o Senhor dos Exércitos, guerreou por ele. Aleluia, glórias a Deus. Então estamos aqui no capítulo 7, aleluia. E vamos ler aqui, Gideão, os 300 homens, vence os medianitas, aleluia. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale da fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-te da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze e descerás as águas, e ali provarei aquele que eu te disser, estará contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, e não estará. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse pois porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelho e a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que há outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens a Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei entregarei os medianitas em suas mãos. Se ainda temos atacar, desce tu em teu poço para o arraial, e ouvirás que dizem depois de fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, por até a vanguarda do arraial. Os midianitas e os amalequitas, todos os povos do Oriente, cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando o Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, e eis que um pão
de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do combate, de maneira que esta caiu e virou de cima para baixo e ficou assim estendido. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, deu-lhes a cada um as suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, o nosso Deus, como nós acabamos de ler, ele é assim. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que ele levanta aquele que é improvável, aquele que é o mais fraco, aquele que é o mais falho, aquele que as limitações aos olhos dos homens, né, o faz improvável para vencer. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus do improvável. E foi isso que ele fez na vida de Gideão. Nós vemos nestes capítulos anteriores que Gideão, quando foi levantado, ele diz ser a tribo dele a menor. Manassés era a menor tribo que existia. E que a casa do pai dele era o menor da tribo. E que ele era o menor da sua família. Oh, glória a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então Deus, ele faz questão de pegar o fraco, de pegar o abatido. Ei, irmão, irmã, se você está se sentindo assim nesta manhã, saiba que é de você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Porque aquele que se sente fraco, aquele que se sente limitado, aquele que se sente debilitado, é esse que Deus levanta com a sua mão forte para glorificar o nome dele. E nós podemos ver perfeitamente neste trecho do capítulo 7, do 1 até o 16, que foi isso que Deus fez. Quando Gideão destrói os ídolos do pai, da sua casa, que ele constrói ali em cima do altar de Baal, um altar para Deus, e oferece o melhor boi da casa do seu pai, mesmo sabendo as dificuldades que a família estava passando, por estar enfraquecida pelas investidas dos seus inimigos, dos midianitas, dos povos do Oriente. Então, ele se torna ali conhecido em todo o arraial, em todas as províncias, que ele era Jerubaal, aquele que Baal contende porque ele destruiu o altar dele. Eu quero te dizer nessa manhã que você é um Jerubaal. Você contende com o inimigo, contende contigo, porque você construiu um altar para Deus em cima do altar de Baal, porque você agora destruiu, cortou todos os teus laços
emocionais, intelectuais, espirituais com Baal, com os ídolos, com os deuses estranhos e falsos. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então você se torna aí um Jerubbaal, assim como Gideão foi chamado de Jerubbaal. E Gideão, ele consegue ali levantar através da sua, do seu chamado, ele consegue ali levantar 22 mil homens. Ele consegue um número muito grande ali entre as outras tribos, entre a própria tribo de Manassés, entre os aberitas. Então ele consegue ali um grande número de homens. Mas nós vemos aqui no versículo 2 que o Senhor diz a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Aleluia, glórias a Deus. Então, o que é que Deus está falando a Gideão? Gideão, tem muita gente, Gideão. Se vocês ganharem esta guerra com todo este povo, ainda que o exército dos midianitas, dos amalequitas, do povo do Oriente era muito mais numeroso do que aquele exército de Israel, se eles ganhassem, eles poderiam haver a chance do ego crescer, eles acharem que foi a força do braço, que foi eles que conquistaram aquela vitória. Então, para que houvesse verdadeiramente a glorificação de Deus e eles reconhecessem que só a mão de Deus faria o que ele fez, ele teria que diminuir aquela multidão de soldados que Gideão conseguiu liderar e conseguiu levantar para a guerra. Aleluia, glórias a Deus. E foi isso, cumprindo a ordem de Deus, é que Gideão escolhe ali os 300. Porque não foi Gideão que escolheu os 300, foi o próprio Deus que lhe disse: eu escolherei quem irá contigo, e quem não irá voltará para casa, voltará para a tribo, voltará para o arraial. Aleluia, glória a Deus. E ele faz isso. Ele dá uma estratégia a Gideão. Ele diz: olha, leva eles até o rio, né? O ribeiro. E quando chegar lá, aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que baixar de joelho e beber. Então, aqueles que baixavam e bebiam a água como cão, né? Aqueles que bebiam água, que lambiam a água como cão, ele separaria para uma parte. E aqueles que se dobrassem de joelho para beber a água, esse voltaria para casa. Então ele faz ali uma distinção, que aquele que estivesse alerta, aquele que estivesse ali com coragem, vigiando, prudente, ele ficaria ali para batalhar e vencer e ter a vitória. Mas aquele que se dobrasse diante da sede, diante da vontade de beber água, que ele verdadeiramente voltaria para casa. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então eu acredito, irmãos, que ali na minha conjectura, aqueles que lamberam a água como cão, eles estavam ali, sujeitos ali a Deus, a ordem de Gideão. Então eles não se deram ao luxo de se dobrar, eles estavam ali, mesmo sacrificando, mesmo renunciando, mesmo estando com sede, mas eles estavam ali numa forma bem, bem
difícil ali. Eles estavam com sede, mas eles não se deram o luxo de se dobrar, eles não tiveram nenhum tipo de ato de confortável. Eles não se deteram à sua vontade, eles ficaram ali lambendo a água como um cão e olhando e vigiando e estando às ordens de Gideão. E os outros se dobraram. E nesta manhã, para o que e para quem nós estamos nos dobrando? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nos dobrando para quais as situações, para quais as circunstâncias? Ou nós estamos prudentes ali, pegando aquela água e lambendo, e mesmo sabendo da nossa necessidade, mesmo sabendo que nós estamos em dificuldade, mas nós estamos ali alerta, esperando a ordem de Deus, renunciando à nossa própria vontade e fazendo aquilo que Deus se apraz, aquilo que Deus verdadeiramente é glorificado. Aleluia, glórias a Deus. E foi assim que Deus separou os 300 homens para lutar com Gideão. Tendo em vista a separação, Deus faz ele lutar com os 300 e Gideão divide em 100, em 3 fileiras de 100. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E coloca as trombetas, os vasos, os cântaros e a tocha para cada um deles, para guerrear contra. A palavra do Senhor nos fala aqui, no versículo 12, que os midianitas, as malequitas e os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. Eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Aleluia, glória a Deus. Então eram milhões de homens ali sentados, ali no arraial, ali prontos para atacar Israel, prontos para atacar Gideão e aqueles 300 homens. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E o que me chama a atenção é a fraqueza daqueles homens diante de milhões ali do exército inimigo. A fraqueza, a limitação. E essa passagem me lembra quando Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e 10, aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Ele fala esta carta aos Coríntios, né, em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9 e 10, ele fala aqui, essa carta aos irmãos da igreja de Coríntios, ele fala: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Então nós vemos que Deus, ele pega as coisas fracas, ele pega as coisas desprezíveis, ele pega aquilo que ninguém dá valor e ele faz daquilo algo que venha glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Porque a graça de Deus, além de salvar, ela nos dá, além de salvar, de perdoar os pecados, ela também nos fortalece.
ela ela nos dá poder. Assim, é possível nós sermos vitoriosos, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos desafiadores. Quando nós dependemos da graça de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. A declaração aí, quando estou fraco, é que estou forte. Significa que o poder de Cristo é que nos fortalece, é que fortalece o crente, é que nos faz vencer, não é a nossa própria força. É o poder de Cristo em nós. E que nós, através do poder de Cristo, nós podemos nos deleitar, ter prazer nas nossas fraquezas. Então, Paulo aqui, ele é bem claro que ele diz que ele sente prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo estava passando, que você está passando, que eu estou passando, nós temos que saber que nós somos fracos, que nós precisamos de Deus, assim como Gideão. Deus, ele fez Gideão se desfazer de todo aquele exército e dizer, não, ainda tem muita gente. Porque se vocês vencerem, se vocês estiverem no topo de linha, lá no ápice, vocês vão dizer que foi vocês, que foi a própria mão de vocês, que foi a mão e o braço teu que venceu, que você é que é o cara, você que é a pessoa. Então vou dar para vocês 300 homens para que vocês reconheçam que foi eu na vida de vocês, que fui eu que fiz, que glorifiquei o meu nome através da tua fraqueza. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E é isso que Paulo está nos dizendo. Que quanto maior é a nossa dependência, maior vai ser a nossa conquista, maior vai ser a nossa vitória. Aleluia, glórias a Deus. Essa declaração, que foi dita aqui pelo apóstolo Paulo, por isso é que ele tem prazer nas fraquezas, ele tem prazer nas injúrias, ele tem prazer nas necessidades, ele tem prazer nas perseguições. Ele está falando aqui que ele não havia nenhum motivo para se gloriar nele mesmo. Ao contrário dos falsos apóstolos, que se gloriavam nas suas próprias qualidades, nas suas próprias referências. O apóstolo Paulo, ele se gloriava unicamente na cruz de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então ele reconhece que não está alicerçado em si mesmo, nas suas próprias forças. Aleluia. Nós vimos aqui, olha, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estamos fraquinhos, quando estamos nos humilhando diante das potentes mãos do Senhor, dependendo de um milagre, dependendo que o Senhor nos dê força, orando, buscando, sabendo que nele é que está o teor, é nele que está a essência, é nele que nós vamos nos satisfazer, que nós vamos encontrar verdadeiramente a força para vencer. Aleluia, glórias a Deus. É aí que ele se aperfeiçoa, é aí que ele trabalha dentro de nós e a glória do Senhor é manifestada. O poder do Senhor alcança sobrenaturalmente as nossas
as nossas debilidades, as nossas limitações. Quando nós nos deleitamos, quando nós nos jogamos, nos lançamos nas mãos do Senhor, dizemos, Senhor, não dou conta, Senhor, é contigo. Quando nós buscamos incessantemente, assim como você busca o ouro, como você busca a prata, como você busca algo que é para você um tesouro, que para você é precioso, você passa a buscar o Senhor, buscar a sua palavra, buscar a sua presença e reconhecer, Senhor, eu não existo sem o Senhor, não há vida em mim sem o Senhor, não há fôlego, não há comida, não há bebida, nada que me satisfaça se o Senhor não estiver dentro de mim. Eu preciso, Senhor, estar com o Senhor dentro de mim. Eu preciso da tua presença. Eu preciso depender de ti para amanhecer, para anoitecer, para vencer os meus inimigos, para vencer as minhas dificuldades, os meus obstáculos, a minha própria limitação. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós só conseguimos fazer isso, irmãos, com uma vida diária, com um devocional, buscando o Senhor, levantando pela manhã já buscando a face dele, derramando-se nos pés dele, falando sobre as tuas limitações, tudo aquilo que acontece em espírito, orando sem cessar. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. O poder do Senhor alcança sobrenaturalmente as nossas debilidades, as nossas limitações, proporcionando Lamanai demanto e decobanar suriandalai, a restauração, o revigoramento. Trata-se de um abastecimento que, se ampliando, vai se aperfeiçoando na medida de que eu e você dependemos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Reconhecer as limitações, as fraquezas, pode até provocar uma depressão. Há pessoas aí fora que se deparam com as situações. Há pessoas que estão nesse momento se deparando com problemas, que ele se vê limitado, que ele se vê debilitado, totalmente, completamente sem condição. E isso traz para o ser humano, para as pessoas, depressão. Isso traz para as pessoas tristeza, angústia. Mas se você estiver, se eu estiver nas mãos de Cristo, colocando a sua mão, a sua vida totalmente dependente de Cristo, buscando a sua face, sem cessar, nós teremos força para vencer as nossas debilitações, as nossas limitações, as nossas situações, porque Deus, Ele fará o milagre, Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vamos ver isso lá em Romanos, no capítulo 37 ao 39. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Deus de poder, Deus de vitória. Nós te glorificamos nesta manhã, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. E é por isso que estamos aqui, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E por vossa causa, nós não somos consumidos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluias. 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, por mais desafiador que seja a sua situação nesta manhã, neste dia, por mais dificuldade, limitação, por mais que você esteja se sentindo, Ramanai, Demanto, Idekobana, Suriandalai, Rabachai, por mais que você esteja se sentindo depreciado, humilhado, perseguido, em nome de Jesus, levante-se, busque ao Senhor, dependa do Senhor, que você vencerá, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E nós sabemos a vitória maravilhosa, a vitória linda que o povo de Israel teve sobre os midianitas, sobre os amalequitas, sobre todo aquele povo do Oriente, através de Gideão e seus 300 homens, com apenas uma trombeta, com um vaso de barro, um cântaro de barro e uma tocha. E ficaram parados. Não tiveram que pelejar. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Ei, irmão, ei, irmã, tu não tens que pelejar, glorificado seja o santo nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está nesta manhã pelejando por ti e te dando a vitória. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Basta crer, basta confiar, basta se lançar, basta depender deste Deus, porque Deus, Ele é mais do que você pede, mais do que você crê, mais do que você espera. Deus, Ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que faz abrir os mares. Aleluia, glória a Deus, e faz o povo andar de pés enxutos, em terra seca, no meio do oceano. Glorificado seja o santo nome do Senhor. É este Deus que faz 138 mil homens perder uma batalha para um homem com 300 soldados na sua liderança. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E foi deste homem que nós tivemos refletindo, meditando no que Deus fez na vida deste homem, de Gideão. E no capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, você vai encontrar esta linda passagem nas Sagradas Escrituras que nos leva à fé, a uma fé genuína, a uma dependência de Deus, a verdadeiramente você crê que o teu Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida, fazer de você um verdadeiro campeão. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar vitória, que você possa verdadeiramente, aleluia, glórias a Deus, deixar Deus manifestar o seu poder em sua vida, para que você se torne também mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.